A Maria Maciel está ao vivo agora na ponte de Valdo Suruagi, lá no Pontal, onde ocorreu esse acidente com esse trabalhador, o jovem Heraldo Rodrigues Neto, de 21 anos. O que a gente quer saber é se a obra realmente está parada, né, de verdade mesmo, ou só são os sentimentos dos colegas, né, por conta do encontro do corpo de Heraldo. Maria Maciel, me parece que a obra foi realmente interditada pelo MPT, é isso? Bom dia. Bom dia, Wilson. É exatamente isso. Essa obra foi paralisada, está interditada, né? Tem até colocaram até aqui no portão da obra, da entrada, né, um cartaz aí dizendo que a obra está interditada. Então, não tem ninguém trabalhando, não há nenhum trabalhador por aqui. Olha, em nota, a gente teve uma atualização do DR em relação a essa situação, né? O DR informou que notificou a construtora Jato Beton para esclarecer o ocorrido e também prestar todo o apoio à família do trabalhador Heraldo Rodrigues. O DR acompanha o desenrolar dos fatos, das investigações e do inquérito policial. A obra, né, ainda foi paralisada após a fiscalização da Secretaria Regional do Trabalho e Emprego em Alagoas para fornecimento de informações, documentos e ajustes na segurança. Mas o contrato com a construtora não foi desfeito. O órgão esclareceu que transitar de carro, moto ou a pé sobre a ponte de Valdo Suruagi é seguro. O incidente com o trabalhador aconteceu na plataforma colocada por baixo da ponte. Então, muita gente que deve estar se sentindo inseguro, achando que tem alguma relação com a ponte, que não pode passar veículo nem nada, pode descartar que está totalmente seguro. Essa é uma questão interna ali que os fiscais do trabalho estão averiguando essa situação lá dentro. Em relação à empresa, né, eu vou conversar agora com o Genivaldo Matos, que ele é fiscal do CREA, para saber exatamente como é que estava a situação dessa empresa, né? O CREA tem esse papel também, né, de verificar a responsabilidade técnica e tudo mais. Bom dia. Como é que estava a situação da empresa? Estava irregular? Bom dia, Maria. A empresa está devidamente regularizada com o CREA em relação ao registro, em relação à responsável técnica, em relação à placa, que é uma exigência da lei, está ali na entrada do canteiro, e os 3 responsáveis técnicos e as anotações de responsabilidade técnica que se refere ao contrato com o DR. Esse profissional que ele verifica a questão técnica mesmo, estrutural. Isso, exatamente. Esses 3 profissionais são os responsáveis por tocar o contrato, né? E o nome dele tem que estar na placa, como está ali, identificando perante a sociedade e em cumprimento à lei, artigo 16 da Lei Federal 5.194. Agora, em relação à obra, né? A gente sabe que uma obra, não só obra, mas determinadas empresas, é obrigatório também o profissional de segurança do trabalho, não é isso? Sim, com certeza. Toda obra, principalmente a de engenharia civil, tem que ter um técnico de segurança do trabalho. A gente recomenda que toda obra, ao ser iniciada, ela seja feita uma comunicação à exigência da lei, uma comunicação ao Ministério do Trabalho, para que haja deslocamento dos auditores para verificar as NRs 18, 35, trabalho em altura, etc. E, se acontecer um acidente, também uma comunicação à CAT, comunicação de acidente de trabalho. Essa é a obrigação da lei. Quais são os fatores aí que contribuem para prevenir situações como essa de acidente? Primeiro, a presença do técnico de segurança do trabalho, né? Tem que estar presente no canteiro acompanhando os operários, né? Porque, por exemplo, você está vendo aqui que eu sou um fiscal, eu estou todo com os EPIs, bota, capacete. Se a gente vai trabalhar em ruídos, tem que ter o protetor auricular. Então, o operário tem que receber todo esse equipamento e, no ato do recebimento, ele assina um termo. Então, ele tem que usar esses equipamentos e o técnico tem que fiscalizar. Por isso, dá a exigência do técnico no canteiro, para evitar um tipo de acidente como aconteceu aqui. Quer dizer, ele tem que estar presente o tempo todo, não? Tem que estar presente exatamente durante todo o expediente da obra. A gente sabe que a área de construção civil é uma área que tem um maior número de acidentes, né? Por isso é importante também essa questão da denúncia, né? Trabalhadores que muitas vezes estão vendo situações irregulares, mas que não denunciam por medo aí de, às vezes, perder o emprego. Essa necessidade da denúncia é importante porque o órgão de fiscalização ele não trabalha sozinho, ele trabalha primeiro
O Conselho de Engenharia ele trabalha em prol da sociedade, ele não fiscaliza para o engenheiro, tá? Mesma coisa os outros conselhos de fiscalização. Então vocês denunciando, vocês estão ajudando a gente e a vocês próprios. Denuncie que a gente se desloca para averiguar. Obrigada, então, pelas informações. A gente tem os esclarecimentos por parte do CREA, que acompanha justamente essa responsabilidade. Tem que ter o responsável técnico e a empresa, que a construtora, estava toda regular aí em relação a essas exigências. É com você, Wilson. Muito bem, Maria, perfeito. Como disse o nosso entrevistado, tem que ter o técnico o tempo inteiro na obra para evitar o que aconteceu com o Heraldo. A informação que nós temos dos próprios amigos que estavam próximos dele é que ele saiu, parece que de uma função e foi colocado para uma outra função. Será que ele estava pronto para essa função? Essa é uma pergunta. Segundo, ele saiu de um ponto para o outro e teve que se desvencilhar, quer dizer, ele acabou se desconectando do cabo de segurança para passar para um outro lado. Se tivesse, talvez, o técnico, ele falou, de jeito nenhum, mantenha-se o cabo aí, que depois nós vamos, quando você estiver do outro lado, a gente desconecta e você conecta no outro, ou vamos colocar um cabo para que você siga adiante em segurança. Talvez essa orientação que faltou, além também da base. Nós estamos mostrando aqui a parte de madeira da base onde esses trabalhadores circulando inclusive com coisas pesadas, além do peso do corpo, latas com cimento, com pedras, outras coisas que estavam fazendo reparos no concreto, né, da ponte de Valdo Suruagi. Então peso, quer dizer, com uma tábua extremamente estragada, é um risco muito grande e foi isso que aconteceu. Ele perdeu, então, ali ao quebrar a tábua, a quebrar com o peso dele, ele acabou, então, despencando dessa altura e acabou acontecendo tudo isso que nós estamos narrando. Obrigado, Maria, mais uma vez. Fica aqui, então, a lição. Infelizmente, como disse o irmão dele ontem, é preciso que alguém morra para que se tome providências, né? Isso é uma coisa terrível que acontece aqui, o que é uma pena. Obrigado, Maria. Agradeço ao nosso entrevistado também do CREA pelas informações. Olha, essas eram as tábuas que estavam em cima, né, daquela parte aqui do fundo da ponte de Valdo Suruagi para fazer, inclusive, o conserto. Primeiro, as partes todas enferrujadas, a parte de ferro que dá o suporte, e essa é a madeira onde os trabalhadores tinham que circular. Consequentemente, era uma tragédia anunciada. Uma madeira como essa suporta o peso de uma pessoa? Suporta o peso de uma pessoa que está levando, de repente, uma lata com cimento, uma lata com concreto ou qualquer outra coisa, com pedras ou com brita? Não dá, não é? Então havia sim, faltou sim sensibilidade. A empresa vai ter que ser responsabilizada sobre isso e os órgãos, lógicos, competentes estão atentos e nós vamos continuar acompanhando. Uma pena que o Heraldo não volta mais. E essa dor vai ficar para a família para o resto da vida. Olha aqui, ó. Essa é a condição do que foi colocado para que pudesse fazer, inclusive, ali o suporte para que os trabalhadores circulassem. Façam vocês, então, as suas avaliações.